Olá pessoal, seguimos com nossas aulas de Direito Penal e eu queria trabalhar com vocês nessa aula sobre os conceitos previstos no Código Penal de territorialidade e extraterritorialidade. Como é que a gente trabalha com esses dois conceitos, de que maneira a gente vai entender a relação do direito penal com o espaço, né, em qual é o alcance dele. A regra, e a gente vai partir da regra, que é o próprio conceito de territorialidade, é que o direito penal ele é aplicado dentro do território nacional. Bem, isso aqui é derivado de toda aquela construção que vocês têm na teoria do Estado, onde o que é o Estado? O Estado é composto por um território, por um povo e por um poder de mando. Tudo isso configurado e materializado na soberania, quer interna, quer externa, daquele Estado. Então, o Estado exerce o seu poder de mando sobre aquele determinado povo em um território delimitado. Então, a relação território-Estado é uma relação direta. Tanto assim é que quando a gente vai conceituar, como eu falei agora há pouco, a soberania externa e a soberania interna, o conceito básico de soberania externa passa pela capacidade que aquele Estado tem de se impor como Estado frente ou face a outros Estados nacionais. Agora, quando eu trabalho com a ideia de soberania interna, é a capacidade que aquele Estado tem de impor o seu ordenamento jurídico naquele determinado espaço temporal, espaço geográfico e naquele povo. Ou seja, a soberania interna se caracteriza pelo fato do Estado ter a capacidade de impor aquele seu ordenamento jurídico, todo o ordenamento jurídico ali envolvido, naquele povo, naquele determinado território. Não é à toa que o artigo 5º do Código Penal fala de aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Esse é o conceito de territorialidade, que é, repito, a regra. Então, a regra é que eu venha a aplicar efetivamente no território nacional a lei brasileira. Então, o crime praticado dentro das fronteiras do Brasil vai chamar a atuação do direito penal brasileiro. O direito penal brasileiro, portanto, é aplicado a esse crime. Mas há também no Código Penal, e isso que eu quero explorar com vocês agora, numa longa redação aí do artigo 7º, as figuras de extraterritorialidade, situações nas quais, mesmo um crime praticado fora do território nacional, o direito penal brasileiro vai conseguir atingir aquele fato. Ou seja, há uma longa manus aí do direito penal brasileiro e ele consegue atingir aquele fato praticado fora do território nacional. E aí o cuidado que a gente precisa ter com a extraterritorialidade é que nós vamos perceber que há situações em que eu vou ter a chamada extraterritorialidade vinculada, porque para que o direito penal consiga atingir aquele fato, né, ocorrido fora do território nacional, ele precisará preencher alguns requisitos, alguns vínculos, algumas condições, e há a chamada extraterritorialidade não vinculada, porque aí não vai depender de nenhum fator para que o direito penal atinja aquele determinado fato. Portanto, qual é a regra? A regra é que o direito penal será aplicado para tudo aquilo que for conduta criminosa realizada dentro do território nacional, dentro das nossas fronteiras geográficas. Mas há casos, que nós vamos explorar agora no artigo 7º do Código Penal, onde eu posso realmente ter crimes praticados no exterior também atingidos pelo direito penal brasileiro. Resta saber se eu vou precisar preencher algumas condições, alguns vínculos ou não. Veja o que diz aí o artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, veja que ele deixa claro, embora cometidos no estrangeiro, cometidos além das nossas fronteiras geográficas. 1. Os crimes A. Contra a vida e a liberdade do presidente da República. B. Contra o patrimônio, a fé ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C.
contra a administração pública por quem está a seu serviço, e D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, as primeiras hipóteses da lei brasileira atingindo efetivamente esse cenário no exterior são essas. Crime contra a vida ou a liberdade do presidente, onde ele quer que ele se encontre. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União e entidades federativas, por exemplo. Imagina que o Estado do Ceará faça uma compra internacional, né? Celebre um contrato fora do Brasil e lá ele seja enganado, por exemplo. Esse crime de estelionato pode efetivamente ser punido porque atentou contra o patrimônio do Estado do Ceará. Contra a administração pública por quem é seu serviço. Imagina, por exemplo, um diplomata brasileiro que esteja fora, esteja no exterior, mas pratique um dos crimes tipificados no Código Penal como crimes contra a administração pública. E o crime de genocídio, quando o agente for brasileiro, independente de onde o crime tenha sido praticado, ou aqui resida. O inciso 2º fala que também será aplicada a extraterritorialidade para os crimes. Inciso 2º. A. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticados por brasileiro, veja que bem genérica a redação. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Agora, aqui a gente vai fazer uma separação. Por quê? Quando a gente avança no artigo 7º, veja o que diz aí o parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1º, aqueles que nós vimos anteriormente, crime contra presidente, crime contra a administração praticada por quem está a seu serviço, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Portanto, não há nenhuma condição, né, em relação ao processo que acontecerá no estrangeiro. As hipóteses, portanto, do inciso 1º são aquelas que nós vamos chamar de extraterritorialidade não vinculada. Eu vou ter a possibilidade de punir aquele agente, independentemente se ele respondeu à ação penal no estrangeiro ou não. Agora, olha o que diz o parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, esses que nós vimos agora há pouco, crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado internacional, crime praticado por brasileiro ou crime a bordo de embarcação brasileira, eu vou ter que preencher algumas condições, daí porque a gente vai falar em extraterritorialidade vinculada. Nos casos do inciso 2º, a aplicação de lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A. Entrar o agente no território nacional. B. Ser punível também no país em que foi praticado. C. Estar o crime incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena. E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro modo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Veja, eu só posso punir crimes definidos no inciso 2º, ou seja, praticados por brasileiro, em termos genéricos, né, a bordo de embarcações brasileiras no exterior, ou que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado internacional, se preenchidas todas essas condições. Tem que estar reunidas todas essas condições. O agente tem que ingressar no território nacional, tem que ser um crime passivo de extradição, tem que ser um crime punido também no país onde aquele fato foi praticado. Lá ele não pode ter sido absolvido ou ter cumprido pena, lá não pode ter havido a extinção de punibilidade. Então percebam que aqui eu tenho um conjunto de requisitos muito mais limitado do que eu tenho em relação àquelas hipóteses de extraterritorialidade não vinculada. Tá? Então aqui a gente vai ter efetivamente um conjunto de situações mais amarradas em relação a isso. Porque nesse inciso 2º eu preciso preencher todas, aqui são cumulativas, essas condições do parágrafo 2º. Em português, é mais fácil, portanto, nós punirmos os crimes com as características do inciso 1º do que do inciso 2º. Porque do inciso 2º eu preciso, repito, preencher todos esses elementos, todos esses requisitos descritos aí no parágrafo 2º. Ainda no artigo 7º, veja o que diz o parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior e A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. B.
houve requisição do ministro da Justiça. Então, nós temos 3 cenários. O inciso primeiro, que fala das condições de extraterritorialidade não vinculada, eu irei punir aqueles crimes independente de qualquer coisa. O inciso segundo, que fala da extraterritorialidade vinculada, porque eu preciso observar os requisitos do parágrafo 2º, e essa situação mais extrema do parágrafo 3º, onde eu vou punir mesmo aquele estrangeiro que praticou um crime contra o brasileiro, desde que presentes todos os requisitos do parágrafo 2º, por exemplo, o ingresso dele no território nacional, e que não tiver sido realizada a extradição. Então, entenda qual é a lógica do direito penal em relação ao território. A regra é a territorialidade. Portanto, a gente vai punir apenas aqueles crimes praticados no território nacional, dentro das nossas fronteiras. Tá? Mas há no artigo 7º essas figuras de extraterritorialidade, onde eu vou ter a possibilidade de punir aí quando eu tiver elementos outros, elementos que de alguma maneira possam fazer com que haja essa longa manus do direito penal. E aí eu vou ter que verificar apenas o seguinte: se eu estou no inciso primeiro, que são as situações mais extremas, e aí não depende de nenhuma condição outra, ou se eu estou no inciso segundo, efetivamente, para que a gente tenha que observar as condições do parágrafo 2º.